Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do nosso canal Matemática com Will.p no segmento Will PTV in Space. Hoje trazendo então para vocês aí a missão de carga CRS-27. Lançamento então previsto para acontecer às 9h30 da noite no horário de Brasília, meia-noite e meia no horário internacional. Lembrando que o local de lançamento hoje então é no no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, né, no complexo de lançamento número 39A, né, já que vamos usar então aí a Dragon, né, para o lançamento de hoje, né, lançamento então da carga. Lembrando que mais ou menos o tempo de duração dessa missão que nós vamos acompanhar vai ser então de 12 minutos, né, até a abertura aí do nariz, né, da drag. E a acoplagem, né, tá sendo prevista aí para acontecer no dia 16 às 9h52 da manhã no horário de Brasília, e nós vamos acompanhar aí também essa parte aí da acoplagem também na Estação Espacial Internacional. Tá lembrando que a missão de hoje, né, então além de suprimentos, né, que vai ser levados para os astronautas que já estão a bordo, né, da estação espacial, né, que vimos aí esses dias, né, da Cruz 6, também vai levar alguns satélites e equipamentos aí produzidos, né, por jovens cientistas aí de universidades e de colégio, né, lá dos Estados Unidos, né? Então nós vamos acompanhar todo esse cobertura então especial aí, né, da missão de hoje da CRS-27. Lembrando que já temos então definidos novas datas aí para os lançamentos, né? Lembrando que nós tivemos o adiamento aí daquela missão do Electron, né? Da Stronger Together, mas já temos então nova data que vai ser amanhã no dia 15. Temos também confirmada aí a data para a missão, nova tentativa de voo da Terra One, né, da missão Good Luck Have Fun, que será também para o dia 17. No dia 17 também temos a missão Falcon do Starlink, e também no dia 17 a missão 6, 18 e 19, né? Então tudo isso ainda esta semana para vocês ficarem ligados aí no nosso canal, certo? Tudo isso será então ao vivo para vocês. Só estamos aguardando então o início da transmissão, né, ao vivo, então lá direto do Centro Espacial Kennedy, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Então o lançamento de hoje da CRS 27. Tá lembrando que o lançamento está previsto para acontecer às 21h30, daqui a meia hora, lá nos Estados Unidos, pelo Falcon 9. E lembrando que a acoplagem então está prevista aí para acontecer no dia 16 às 9h52 da manhã. Então todos esses temas e a questão então do clima, tá tudo ok para o lançamento de hoje, né? Acabamos de receber então a confirmação que tá tudo em ordem. E para quem não sabe, né, hoje é dia internacional da matemática, né? E também dia do Pi, né, do número 3,14, né? Hoje é o dia do Pi. Hoje também é o dia do nascimento aí do Albert Einstein, e também o dia do falecimento do Stephen Hawking, né, para quem não sabe ainda, né? E quem quiser me seguir nas redes sociais, onde encontra lá tudo bonitinho, é só clicar nos links abaixo. Lembrando, já estamos ao vivo aí com a transmissão então da missão CRS-27. Deixa eu só apertar aqui.
Deixa eu só ajustar o cronômetro aqui. Estou dando um ajuste aqui no cronômetro. Tá bom. Dá um segundo abaixo, tá ótimo. Certo? Então dentro de instantes, né, teremos a narração também da transmissão. Lembrando que aqui a gente acompanha com o áudio. Faltando então aí menos de 28 minutos para o nosso lançamento. Tem lançamento então às 9h30 da noite. Pelo horário de Brasília. Você vai acompanhar tudo aqui conosco. Sem intervalos comerciais. Sem intervalo. Tudo direto. Então, como eu estava falando, né? Quem quiser me seguir nas redes sociais, aí os links do Twitter e do Instagram se encontra aí abaixo aí na descrição do vídeo, onde lá então eu posto todas as informações aí sobre os horários e as transmissões, né, das lives, e também as notificações dos vídeos, né, que podem ocorrer aí de matemática e de programação em Python, né? Tivemos também um vídeo novo aí de matemática, né, que você acompanhou, você deve ter visto aí, né? Certo? Então vamos seguir acompanhando então a missão. E aí já estamos com o áudio então da transmissão oficial aí da missão de hoje da CRS-27, missão de carga em direção à Estação Espacial Internacional. O horário de lançamento está previsto aí para acontecer às 9h30 da noite de hoje. E nós vamos acompanhar então toda essa transmissão. Quem puder então deixar o like já no vídeo, deixar a sua inscrição e compartilhar, né? Será muito bom aí para nós, né? Para que mais pessoas possam acompanhar também a nossa transmissão. In less than half an hour, this Falcon 9 rocket will lift off carrying the 27th commercial resupply services mission from both NASA and Spacex to the International Space Station. Good evening and welcome to live coverage of the CRS-27 launch. I'm NASA's Jasmine Hopkins. Fueling of the Falcon 9 began about 10 minutes ago, and we're counting down to an instantaneous launch at 8:30 p.m. Eastern Time. This mission will deliver more than 6,000 pounds of science, supplies, and equipment to the space station. O áudio dele está um pouco baixo, né? Mas é da transmissão deles.
Let's go now to Spacex headquarters in Hawthorne, California, where Zachary Lupin is standing by to tell us more about the vehicle supporting today's mission. Zach? Thanks, Jasmine. Hi, everyone. My name is Zachary Lupin, and I'm an avionics reliability engineer here at SpaceX. It's great to be covering today's mission in partnership with NASA. For those of you following along, Faltando então aí menos de 24 minutos para o nosso lançamento. Estamos então acompanhando direto do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos. A missão então CRS-27. Então temos aí alguns dados da nossa nave de hoje, né, do veículo. Lembrando que a Falcon 9 e a cápsula Dragon, né, temos aí então o veículo com 2 estágios, medindo então 70 metros de altura. É o nosso Falcon 9. Lembrando que ainda essa semana teremos aí missão Starlink, missão com a Electron, e missão das 6, 18 e 19, hein? the smaller stage above the first stage and the black inner stage is called the second stage. Now, the two stages will separate about 2.5 minutes into flight, and then the second stage will ignite its single Merlin vacuum engine, which is the 10th engine on the rocket, to carry Dragon to its desired orbit. Falcon 9 and Dragon were both designed with reflight in mind, and the vehicle hardware is built to support multiple missions with minimal refurbishment needed. Today's Dragon is flying for its 3rd time, and the Falcon 9 first stage is flying for its 7th time, and we plan to recover and fly both the vehicle and the spacecraft again in the future. So far, we've reflown 140. E aí, portanto, temos a balsa, né, onde o primeiro estágio do Falcon 9 vai fazer o pouso, né, após o lançamento. Lembrando que então, o nosso tempo de duração da missão de hoje, né, de aproximadamente aí 12 minutos, né, devido que a continuidade desta missão vai ser apenas no dia 16, com a parte então do docking ou acoplagem na Estação Espacial Internacional, né, que nós vamos acompanhar aqui também. Our recovery teams are responsible for operating the recovery vessels, securing and recovering the booster, and everything else required to make those operations. Estamos ao vivo aí, hein? On your screen right now is video of the crew breaking tow between our drone ship and our recovery vessel Doug earlier today. This operation involves disconnecting the tow wire used to tow the drone ship. E está mostrando como é que são feitos os preparativos aí até a marca então da local do pouso, né? Bem legal aí. In addition to SpaceX in California, NASA teams both here in Florida and Texas are monitoring today's launch. You'll hear from Dan Hewitt inside Mission Control in Houston. But first, let's check in with NASA's Megan Cruz, who's following along with the launch team here at Kennedy. Né, lembrando que eu comentei para vocês, né, que hoje é o dia do Pi, né? Aquele número nosso mágico na matemática, né? 3,14. Então hoje é o dia do Pi, hoje é o Dia Internacional da Matemática. Quem é da área das ciências aí, né? É dia de comemorar. Né, então aí tá tudo ok, ó. Velocidade do vento entre 15 a 20 milhas por hora e a temperatura de 59 graus Fahrenheit. E a porcentagem então de chance de irmos é de 90%. Então, tudo ok. Faltando então aí menos de 20 minutos para o lançamento. Então lembrando que além de suprimentos para os astronautas na estação espacial, né, também serão levados aí novos experimentos e algumas cargas aí de pequenos satélites, né, que eles e aí também teremos alguns satélites, né, de formato de cubo, né, aqueles CubeSat, né, que foram feitos e desenvolvidos então por estudantes de ensino médio e de universidade, né, lá nos Estados Unidos. It's pretty quiet in the room right now. The Orbit 3 team is on console, led by Ace Flight Director Allison Bollinger. The crew is asleep on board the space station right now, and when they wake up tomorrow, we're hoping E aí o pessoal lá em Houston. towards the space station. It's going to be about 35 hours
from launch until they dock on Thursday morning. They're going to be docking to the forward port on Node 2. It's the Harmony module on the station. That one was just Desculpem só pela transmissão deles lá, no local deles lá, que tá baixo o áudio. Mas aí é a transmissão deles. Né, então, quem puder aí deixar o like, né, se inscrever, será muito bom. Então estamos aí acompanhando a missão de hoje da CRS-27, faltando então menos de 18 minutos e 40 segundos para o nosso lançamento. E vamos acompanhar um pouquinho aí da missão. Thank you to both Dan and Megan for those updates. It's great to hear we're looking good for tonight's launch. We are now at about 18 minutes and counting from liftoff of CRS-27. So let's get a closer look at some of the science flying on this mission. Why are we sending heart tissues, biofilms, and bacteria to space? Dozens of new experiments will soon arrive at the International Space Station. For the benefit of humanity. E agora vamos ver alguns experimentos, né, que estão sendo levados a bordo então da CRS-27, a Estação Espacial Internacional, que serão estudados em That was just a brief look at some of the science on CRS-27. So now let's take a deeper dive. Students from the University of Arkansas have a small satellite on board that could help us declutter space. Joining us now to talk more about it is Samuel Cano, PhD student from the University of Arkansas. Welcome, Sam. Yeah, thanks for having me. Of course. So, Sam, your team is working on something that can get rid of what we know as space junk. How does it work? Yeah, so nowadays deorbiting is just as important a mission concept as any. So we're hoping to test a subsystem aboard ArcSat-1. It's called the Solid State Inflatable Balloon, so I call it SSIB. And to put it, simply, at the mission's conclusion, we'll activate this SSIB board, which has solid sodium azide. Nesse momento, então, são 21 horas e 15 minutos no horário de Brasília. Estamos aí acompanhando a missão CRS-29, faltando então menos de 16 minutos para o nosso lançamento. Nós estamos aí no Centro Espacial Kennedy, nos Estados Unidos, na Flórida. O lançamento está previsto para acontecer às 9h30 da noite. It's amazing. I mean, it's twofold. So, from a technical standpoint, we have ArcSat-1 tonight, hopefully, and ArcSat-2 in the next year. And they're both technology demonstrators for ArcSat-3. And to explain that really simply, I'll just say it's a two-body spectrometer where we hope to maybe send a pair of these really small CubeSats, which is very cost-effective, to other planets. E aí, depois do lançamento, a parte então da acoplagem na Estação Espacial Internacional vai acontecer no dia 16, por volta aí das 9h52 da manhã, E nós vamos acompanhar todo também esse trajeto aí da acoplagem. Desculpe, Vamos acompanhar então toda essa parte aí da acoplagem também na Estação Espacial Internacional. Menos de 14 minutos e 40 segundos para o lançamento. Já ele vai subir. A lot of the hardware we're able to use for ArcSat-2. ArcSat-2 will be a little bit bigger, but it'll build off of ArcSat-1.
And it'll have thrust on board too, so that's a new challenge for us, but we're excited about it. Yes, and we're excited with you too, Sam. Thanks so much for being here tonight. Thank you for having me. Of course, best of luck to you and the team from Arkansas. There's another student-led experiment on this mission, and it will help astronauts take better pictures in microgravity. A team of high school and middle school students worked with NASA's HUNCH program to create a ball clamp monopod. And it's not your average selfie stick. In this experiment, a platform attaches to the space station handrail and is tested to hold a camera and track targets. The temporary stable platform is expected to make capturing images much easier and faster. All right, now we are at about T-minus 13 minutes and counting from liftoff of the 27th Commercial Resupply Services mission from both NASA and SpaceX to the International Space Station. So let's bring back Zach now to tell us more about Dragonflight history and its impact on human spaceflight. Thanks, Jasmine. As I mentioned previously, the Dragon supporting today's mission will be embarking on its third flight and will be joining the Crew 6 spacecraft already docked at the International Space Station. And speaking of Crew 6 lifted off from the same launch pad just 12 days ago on March 2nd with NASA astronauts Stephen Bowen and Woody Hoburg, UAE astronaut Sultan Al-Nayati, and Roscosmos cosmonaut Andrei Fedyaev, arriving at the orbiting laboratory about 20 Então essa é a equipe, né, que está a bordo da Estação Espacial, e essa é a equipe que retornou à Terra no último final de semana, né, que a gente acompanhou tudo aqui ao vivo. A gente acompanhou então toda a parte do lançamento e da chegada então da nova tripulação da Crew 6 na Estação Espacial Internacional, né? Os lives anteriores estão tudo aí para vocês quando quiserem acompanhar de novo, né? E também nós vimos a chegada do retorno à Terra dos astronautas, né, que estavam da Crew 5, né, a bordo da Estação Espacial Internacional. Tá faltando 12 minutos aí para o nosso lançamento. Estamos aí acompanhando imagens ao vivo, direto então do complexo de lançamento número 39A, no Centro Espacial Kennedy, com a missão então CRS-27, missão de carga. Lembrando então que a parte do docking, né, na Estação Espacial Internacional acontecerá daqui a 2 dias, no dia 16, às 9h50 da manhã. E agora vamos ver um pouquinho aí da missão Artemis. Technicians at NASA's Michoud Assembly Facility are hard at work on our Space Launch System rocket for Artemis 2. They've moved the engine section to the bottom of the 212-foot tall core stage. And next, they'll add the RS-25 engines, which will help power our missions to the moon. On April 3rd, we'll find out which 4 astronauts will travel around the moon in the Orion spacecraft as part of Artemis 2. Artemis 2 builds on the success of the uncrewed Artemis 1 flight test. We documented its journey in our Path to the Pad series, streaming right now on NASA's YouTube channel and on Hulu. As you just heard, the Artemis 2 crew will be announced on April 3rd at 11 a.m. Eastern Time, and you can watch that right here on NASA TV and on our social media channels. Our missions to the moon are setting us up for Mars, and when we get there, we don't want to bring any microorganisms with us. The European Space Agency will research how different bacteria form and grow on metal surfaces. They'll be looking at how bacteria like staph form on steel, copper, and brass. They want to know which metal has the best antibacterial properties. And prior to this mission, scientists studied biofilm on board the space station and looked for ways to protect astronaut health and safety while they're living in the orbiting laboratory. Additionally, the Japanese Space Agency is trying to identify if any plants could survive and grow on the moon or even on Mars. These 7 samples of microbes you see here will be exposed to the space environment for up to 6 months. Then they'll come back to Earth to see if the spores can survive and grow, as well as their tolerance to UV light and conditions out in space. Well, we know that the weightlessness of space can have a significant effect on our bodies, but especially on our hearts.
Joining us now is a member of the Cardinal Heart 2.0 team from Stanford University, Joseph Wu. Thank you so much for being here. Oh, thank you so much for inviting me, Jasmine. Of course, we're really excited to have you here. You guys are doing some very interesting research with Cardinal Heart, and you started with... Então temos aí mais um experimento, né, do Japão, né, que está indo com a CRS-27, né, com experimentos aí de bactérias, né. Eles vão fazer estudos de alguns experimentos bacterianos aí em microgravidade. 9 minutos para o lançamento. Estamos aí acompanhando a missão ao vivo da CRS-27, missão de carga para a Estação Espacial Internacional. So we follow it up with the December 2020 launch, in which we use 3D human engineered heart tissues. And in this case here, this allows us to understand the interaction of all the different cell types in the heart. The heart has cardiomyocytes, has fibroblasts, and also has endothelial cells. And what was surprising to us is that even the non-beating cardiomyocytes, for example, the fibroblasts, also show some altered function due to the microgravity. So in this current launch, what we're interested is setting up these 3D human cardiac organoids. So we sent up 3,888 cardiac organoids to be exact, from 4 different individuals, 2 male, 2 female, 2 Caucasians, 2 African Americans. And here, O objetivo também desse estudo, né, que ele está falando aí, é de observar como a radiação, né, afeta aí a questão da parte das bactérias, né? E se afeta alguma espécie então, de modificação, algum comportamento deles, né? É por isso que são levados então essas bactérias lá para a estação, né? Para justamente estudar então esses efeitos aí da radiação, né? Entender um pouquinho mais aí como funciona todo o sistema bacteriano, né? And you know, we're talking about doing this on the International Space Station, which is in low Earth orbit, but why is research like this so important as we're looking at going into deep space, you know? Essa aqui podia explicar aí melhor é alguém de biologia, né? Já que eu não sou da área, né? Mas alguém da biologia, né, poderia explicar um pouquinho melhor aí sobre esse tipo de experimento. Faltando então menos de 6 minutos e 50 segundos. É que é novo no canal aí que tá chegando agora, né? Não deixe de dar aquela sua inscrição, né? E o like aí na transmissão, né? E se puder, compartilhe também, né? Quando então aí menos de 6 minutos e 20 segundos para o lançamento. Lembrando que o lançamento está previsto para as 20h30 da noite de hoje. Lembrando então que a acoplagem vai acontecer no dia 16, a partir então das 9 horas, provavelmente, já teremos transmissão aí para o docking, né, na Estação Espacial Internacional. Vamos ouvir um pouquinho mais aí, né? Faltando agora pouco menos de 5 minutos e 50 segundos aí para o lançamento do Falcon 9, vai levando então a cápsula Dragon. Então todos os sistemas e a questão climática aí tá tudo ok, né? Estamos aí com 90% de chances de ocorrer o lançamento. A temperatura também está agradável e as condições do vento está também boas, entre 15 a 20 milhas por hora, né? São condições boas aí então para o lançamento. Então tudo indica e hoje vai. 5 minutos, hein? Atenção para aviso aí de 5 minutos. Now, to make sure engine startup goes well, SpaceX performs what it calls engine chill. Dragon is in terminal count. Call out for Dragon being in terminal count. Tanks are pressurizing for strong back retract. So back to that engine chill really quick. Happened T-minus 7 minutes, and that's when the team... Dragon is in terminal count and it's on internal power.
Team flowed a small amount of the super chilled LOX into the Merlin engine's turbo pumps, and SpaceX does this to avoid a thermal shock. Então daqui a pouco aí vamos ter a abertura da garra ali do suporte de apoio. Now, Dragon is currently undergoing vehicle health checks with the next big step just before liftoff when Dragon transitions to internal battery power. Abertura ali então do suporte ali. Faltando aí 4 minutos. Agora tivemos aí a abertura confirmada do suporte de apoio do Falcon 9. Vocês podem observar. Faltando agora menos de 3 minutos, hein? 3 minutos e 50 segundos para o lançamento. Estamos acompanhando a missão de carga CRS-27 em direção à Estação Espacial Internacional. We may also hear callouts that engines are sufficiently chilled if we get a little closer to liftoff. And if you've seen in a couple of our shots here, you may have noticed the Agora o suporte de apoio está recuando. And that's because it's no stranger to space travel, having previously supported the Amazonas Nexus mission, SES-22, iSpace's Hakuto R Mission 1, and 3 Starlink missions. And as I mentioned earlier, today's mission marks the 7th flight for this booster. Estágio 1 com o abastecimento concluído. 3 minutos. Now this launch will bring in just under 6,300 pounds of cargo, science, and supplies to the space station. One research project will study the effects of microgravity on the human heart, and a student project that will test ways to help astronauts better capture photos and videos while working on the space station. Dragon will be docked to the space station for about a month before returning home. And right around now, checkouts for the second stage thrust vector control actuators are underway. This is often referred to as an engine. Menos de 2 minutos e 20 segundos para o lançamento. Estamos então acompanhando a missão CRS-27. SpaceX will do the exact same checkouts on the first stage engines, but that happens just seconds before ignition. Estamos aguardando a confirmação do segundo estágio. Estágio 2 aí com abastecimento concluído. 1 minuto e 50 segundos para o lançamento. Acabou de ser confirmado então agora. Abastecimento concluído do estágio 2. Quando completarmos então 1 minuto de missão, a Dragon vai então iniciar o procedimento automático de lançamento, o Falcon 9. Estamos ao vivo então no complexo de lançamento número 39A no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Lançamento daqui a pouco, em menos de 1 minuto. About 5 seconds, Dragon transitions to internal power. Falcon 9 computers will enter startup mode. Minuto final, startup. There you go. Dragon is in countdown. Is when the Falcon 9 flight computers take control of the countdown and will guide the rocket through the lab. Estamos aí com 90% de chance de ocorrer o lançamento. 45 segundos. Both stages are now pressurizing for launch. At launch, the 40. International Space Station will be over the Indian Ocean, south of India, at an altitude of 261 statute miles. T-minus 30 seconds. 30 segundos. Counting down for NASA and SpaceX's 27th commercial resupply mission. 20 segundos. 15. Seconds. 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignição. Lançou às 21 horas e 31 minutos. Lançou o Falcon 9, levando a missão CRS-27 com a Dragon em direção à Estação Espacial Internacional.
Vamos ouvir. Stage 1 chamber pressure is nominal. At T plus 40 seconds, Falcon 9 has successfully lifted off from historic Power launch and complex telemetry nominal. 39A in Florida. We're now coming up on Tudo normal aí até o momento. about 20 seconds or so, which is the point of maximum aerodynamic pressure the vehicle will go through. Veículo supersônico. 1 minuto. Max Q. Thanks, Q. And there's that call out for max Q. Coming up next are 5 Dentro de instantes aí teremos o Missão, né, que são 3 eventos em um só, né, que é o desligamento do primeiro estágio, separação e ignição do estágio 2. First and second stages will separate, also called out over the nets as stage separation. Chill has begun. Then the first stage will flip. Then the first stage will flip around to make its way back to its landing site. Até o momento tudo ok. Of gravitas. The second stage will then ignite its Merlin vacuum engine to boost Dragon to low Earth orbit during Quem é novo no canal aí, se puder deixar sua inscrição, seu like, to reduce velocity. será muito bom aí para aumentar o engajamento aí da nossa transmissão. Will take place over about 30 seconds or so. 2 minutos. Now we should be hearing that call. Lembrando que a gente vai acompanhar aqui ao vivo até o tempo de 12 minutos e 20 segundos. Wonderful tracking shot of our rocket. Dentro de instantes, então, teremos o Missão, que é desligamento do primeiro estágio, separação, ignição do estágio 2. Missão, Separation confirmed. estágio de separação confirmado, ignição do estágio 2 iniciado. In-back ignition. Stage 1 boost back startup. And there's all of the Olha que imagens lindas que estamos vendo. stage separation, a stage 1 flip, second engine start 1, and the start of the partial boost back burn. While a boost back burn is normally performed in Às vezes a transmissão à noite, né, nos dá essas belíssimas imagens aí, né, do que durante o dia a gente não consegue observar. Stage 1 boost back shutdown. And there's confirmation of boost back shutdown. If you're just tuning in, you're watching a live webcast for the 27th commercial resupply mission to the International Space Station for NASA. This is SpaceX's 17th mission for 2023 and the second Dragon flight to the International Space Station this year. We lifted off from Kennedy Space Center's historic launch complex. Lembrando que nas nossas redes sociais, aí no Twitter e também no Instagram, né, a gente coloca então todas as informações, né, das futuras missões e da programação aí semanal das lives, né, inclusive notificações de vídeos novos, né, que temos também de matemática e de programação em Python. Estamos aqui em 4 minutos. Now, in order to make its way back to our drone ship, a shortfall of gravitas, it has 2 more burns to execute. The first is the entry burn. Nesse momento, então, o estágio 2 já está com 150 km de altitude. This helps to slow the stage down as it re-enters the upper part of the Earth's atmosphere. The second burn is the landing burn, and this is a single engine burn, engine 9, that brings the vehicle's speed down rapidly in order to land on the drone ship. Now, occasionally on your screen, when the booster is visible, you may see some nitrogen gas bursts, and these are used for attitude control as the booster makes its way back to the drone ship. Falcon 9 is also equipped with 4 hypersonic grid fins positioned near the top of the first stage. 5 minutos. Stage 1 is only using the grid fins for steering as it Lembrando que a gente deve acompanhar aí até o tempo de 12 minutos e 20 segundos de missão, quando então é aberta aí por completo a parte do nariz. Pega.
on the left side of your screen, you can just make out some civilization of Earth, on Earth. In just about 8 seconds from now, we should see that first stage entry burn begin. Dentro de instantes, então, teremos a reentrada do primeiro estágio. Stage 1 FTS is saved. Right now, Stage on the 1, right entry side of your burn screen, you startup. can Reentrada see iniciada. You currently see stage 2, and there's confirmation of first stage entry burn startup, and probably saw it as well. Again, this is the first of 2 burns that the booster performs before landing. É diferente então que a gente não consegue acompanhar na cápsula Dragon, né? Mas a gente Stage consegue 1, entry acompanhar burn shutdown. aqui a reentrada, né? Porque na Dragon, né? A temperatura é muito elevada, né? Por conta do plasma da reentrada. E aí por isso que os sistemas a gente não consegue acompanhar, né? Os sistemas se desligam nesse momento então, de reentrada por devido às altas temperaturas. Diferente que não acontece na Falcon 9, né? Na reentrada do primeiro estágio. Por isso que a gente consegue acompanhar. Por causa justamente do ponto de contato ser menor também. Stage 1, transonic. 7 minutos de missão, estamos aí acompanhando a missão CRS-27, Dragon, Spacex e NASA, é a missão de carga em direção à Estação Espacial Internacional. Estamos a 200 km de altitude, né, no estágio 2, e no estágio 1 estamos a 1,5 km, 1 km, 400 metros, 700, 600, 300 metros, 200, 100. Stage 1, landing leg deploy. E touchdown. E pousou. Temos mais um pouso aí confirmado com sucesso do Falcon 9 da Spacex. Mais um lindo pouso aí confirmado aí pelo Falcon 9 com 8 minutos de missão. Lembrando então que a parte do undocking, não, do docking, né, desculpe. A parte do docking ou acoplagem na Estação Espacial Internacional vai acontecer então no dia 16. Nossa transmissão aí deve começar por volta das 9 da manhã, mas assim que eu tiver informações direitinho, que já estará disponível para vocês aqui no nosso canal. Então por isso que é importante a sua inscrição, né? E ativação do sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos, das lives. Já estamos chegando então ao ponto de órbita com 8 minutos e 40 segundos. E chegamos então ao ponto de órbita a 197 km de altitude, com 27 mil km por hora. Chegamos então a marca agora de 9 minutos de missão. Então dentro de instantes, né, teremos aí a abertura do nariz da Dragon. Desculpe pela transmissão local tá abaixo, né, mas aí está a carga, né, que está sendo levada para a estação. Expected loss of signal. Okay. As for cargo, today we will be delivering more than 6,000 pounds of science, research, crew supplies, and vehicle hardware to the orbital laboratory and its crew. To date, SpaceX has sent and brought back over 270,000 pounds of crew and cargo. O áudio hoje da transmissão aí tá abaixo deles lá, né? Desculpem aí. Isso. As a reminder, this is the third flight for this Dragon. 10 minutos de missão. Estamos acompanhando aí então a missão CRS-27 da Dragon SpaceX. O lançamento aconteceu agora há pouquinho.
Lembrando, quem for novo no canal, quem ainda não se inscreveu, né, deixa a sua inscrição, deixa seu like. Que a cada like e a cada inscrição, né, ajuda aí para que novas pessoas também possam conhecer o nosso canal. Então, dentro de instantes, teremos aí a abertura, teremos o deploy, né, da Dragon, né, dentro de instantes, e aí depois teremos a abertura do nariz da Dragon. Daqui a pouquinho, então, no tempo de 12 minutos e 20 segundos, teremos aí o deploy da Dragon. E logo em seguida a abertura do nariz, né? Logo depois. E mais uma vez aí dentro da carga, né, da Dragon. And once the Dragon capsule reaches the ISS, it will be able to autonomously dock using its navigation sensors, centerline camera, and light detection and ranging equipment. It's also good to note the Dragon capsule is connected to the trunk beneath it via the trunk claw and connects thermal control, power, and avionics systems components between the trunk and the capsule. Estamos já a 200 km de altitude. Doze minutos. Deploy. Deploy da Dragon. Separação então da Dragon com estágio 2 confirmada aí com sucesso. This is SpaceX's 17th mission this year and second Dragon flight to station for 2023. We lifted off about 12 minutes and 3 seconds ago from Kennedy Space Center at historic Launch Complex 39A. And there you can see Dragon slowly drifting away from the second stage. The next milestone coming up is the nose cone opening sequence, which protects the docking ring and navigation sensors. And that's going to do it for me here in Hawthorne, so I'm going to throw it back over to Dan in Houston. Então, lembrando que a parte do docking, né, a gente vai acompanhar no dia 16, hein? Parte da manhã. Por volta aí das 9 horas da manhã deve começar então a nossa transmissão. Então fiquem atentos aí para a notificação da próxima live, hein? As Zach said, the next milestone that we're going to be keeping an eye out for is going to be the nose cone open. This takes a couple of minutes, and that's to open the nose cone, so it's exactly what it sounds like. It's at the very top, or the nose part of Dragon, and that's going to slowly open up to reveal a couple of different components. That nose cone stays closed during the flight up to orbit, just to protect some of those more sensitive instruments from the thermal and aerodynamic loads that Dragon's experiencing on its ride uphill. Once it opens up, we're going to be revealing a couple of different things, including some propulsion elements, primarily 4 forward bulkhead Draco thrusters. Those are the primary thrusters that Dragon is going to be using for its major delta velocity burn. So those are just firings of the engines to gradually raise its orbit as it gets closer and closer to the space station. It's also going to reveal a suite of navigation equipment. Dragon has a couple of different methods to essentially find its way through outer space, and underneath the nose cone there is something called the Dragon Eye, star trackers, and then it will also be pairing that with an inertial measurement unit and GPS sensors, all of these kind of working in tandem to essentially tell Dragon where it is in outer space and where it needs to head. We also do what's called a state vector upload to the spacecraft just prior to launch, telling it where space station is. And then once it gets closer, we'll have what's called relative GPS systems that will be able to talk to each other between Dragon and space station, just as they start talking to each other, let them know where they are. And those come really in handy when we start getting into the integrated operations, which you're going to be seeing a lot more of this room once we arrive on Thursday morning, as when we're in integrated operations, you've got a team here in Houston and a team out in Hawthorne. Mais uma vez aí, então peço desculpas aí pela transmissão local, né, com áudio baixo. 12 hooks around the
essentially the docking ring of the Dragon spacecraft. Então, há pouco tivemos aí então o lançamento com sucesso da CRS-27 da Dragon Spacex. Estamos só aguardando então a parte então da abertura do bico, né, o nariz da cápsula Dragon. Lembrando então que a parte da acoplagem na Estação Espacial Internacional acontecerá no dia 16. E lembrando que ainda esta semana na nossa grade de programação teremos aí amanhã a missão Stronger Together da Rocket Lab. Teremos também ainda esta semana uma nova tentativa de lançamento da missão Good Luck Have Fun da Relative Space. Teremos ainda também o docking, né, da CRS-27 no dia 16, na parte da manhã. E no dia 17 teremos aí duas missões Falcon 9, uma na base de Vandenberg, a missão Starlink, e a outra no Cabo Canaveral, com a missão 6, 18 e 19. Então não percam aí todas as missões desta semana. É por isso que é sempre bom aí deixar ativado, né, o sininho das notificações, né, que às vezes o YouTube não notifica, né, direito, né, então mas verifique se está notificado aí com o sininho, né, e se inscreva aí no canal quem ainda não se inscreveu. Mais uma vez, então, peço desculpas aí pela transmissão local estar com o áudio baixo, tá? Mas é deles mesmo lá. Aqui já está no máximo. He's the manager of the Vehicle Integration Office in NASA's International Space Station program, basically the guy overseeing all the different spacecraft responsible for bringing crew and cargo up to the space station. Phil, first, thanks so much for joining me. Just want to get your thoughts real quick. Walk us through, we've got another Dragon mission heading to the station. What's this going to mean for those crew members on board? Hey, yeah, thanks. So first of all, just saw a really great launch from our SpaceX team down here in Florida. Getting a new Dragon is really exciting for the crew for a couple of reasons. First, like you just kind of mentioned, these cargo missions are really action-packed times for the crew. It starts when they dock Thursday morning. E, portanto, temos aí a abertura do nariz da cápsula Dragon ao vivo para vocês. The crew does some standard cargo ops and payload moves across this 30-day mission, but while they're doing that, they're also doing critical research that actually has to be completed during the dock mission in order to get those results back down on that same vehicle when it comes down a little over 30 days after it goes up. Then it's time to get it repacked with hardware. Additionally, these cargo missions are the few chances we have to get fresh or refrigerated food up to the crew. So, we get them a little taste of home. They got some fresh fruit and cheeses on this one. And I know they're asleep, but I think they're going to be pretty excited. 19 minutos e 10 segundos de missão, né? Estamos acompanhando então o momento da abertura do bico, né, ou do nariz da cápsula Dragon. Just general feelings from you, the program. This has been just another incredibly busy spring. It feels like we're always in the busy season with station. We just brought a crew home over the weekend after launching another one. What's it been like to just balance all of the traffic coming and going from the space station? Yeah, it seems like we're partway through and there's a lot going on. It is really exciting. As for the pace, most of us probably wouldn't have it any other way, I'll tell you. We're in our third decade of operating this orbiting. Estamos aguardando aí a confirmação da abertura completa do bico. We got an upcoming Boeing first crewed flight. We've got a second private astronaut mission. So while busy times for sure, it's really inspiring what we're doing across, in this industry, across this, dedicated and great partnerships with NASA, commercial, providers and international teams. It's just really exciting for the program, and we're really proud to be part of it. All right. Well, again, that was Phil Dempsey. Phil, thank you so much for dialing in.
Phil's the manager of the Vehicle Integration Office from the International Space Station Program for NASA. Thank you, Phil. All right, thanks. You have a good evening. You too. All right, we are very close now to the nose cone being open. Looks like it just has a few more degrees to go. And we'll stand by and wait for confirmation on the loop. Estamos aguardando então a abertura completa do nariz, então da Dragon. To maneuver for some forward bulkhead Draco checkouts, and then that'll be the last thing we do in the next couple of minutes. Estamos aí no centro de controle em Houston. And as I was talking through there, we actually just heard the nose cone is now open. So Dragon already stepping through its automated sequence, getting ready to do the checkouts of those forward bulkhead thrusters. And then once those are ready, we'll be set up and good to go and ready to do our phasing burns. So really great to have a Dragon back on orbit. The 27th resupply mission to the International Space Station on its way. A safe, healthy Dragon, bringing over 6,000 pounds of cargo. With the nose cone open, Draco checkouts underway. That's going to do it for us here in Houston. We'll be back on Thursday morning to take you through the final moments of Dragon's approach and docking to the International Space Station. But with everything successful today, I'm going to send it back to close things out to Jasmine at the Kennedy Space Center. Jasmine. Thanks so much, Dan. Another beautiful launch from the Space Coast this evening. That's going to wrap up our coverage for the launch of the 27th Commercial Resupply Services mission from NASA and SpaceX. Dragon is now on its way to dock to the International Space Station Thursday at 7:52. Então lembrando aí que a acoplagem então será no dia 16, hein? Na parte da manhã aí, aí só ficar ligados aí na confirmação então da live no dia 16, né? Da parte da manhã, provavelmente aí por volta das 9 horas. Então vamos, saiu o replay, né, de agora a pouco, do lançamento. Saiu foi então agora há pouco. O lançamento então foi com sucesso aí às 9h31 da noite. Esse foi o momento de agora há pouco. Então é isso. Quero agradecer então a todos pela audiência de vocês, né, pelas inscrições, pelos likes. Então nos vemos aí numa próxima transmissão. Lembrando que é só a gente recapitular então a nossa programação, né, da semana. Vamos recapitular aí. Recapitulando então a nossa programação da semana para você ficar ligado no que virá pela frente. Vamos então ver, né? O que virá pela frente é o seguinte: amanhã teremos então a missão do Electron, a Stronger Together, né? Direto então do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. No dia 17 vamos ter então a missão Good Luck, Have Fun, a terceira tentativa, né, de teste de voo da Terra One. Também no dia 17 vamos ter aí em conjunto também a missão Starlink, né, direto então da Califórnia. No dia 17 também teremos a missão 6, 18 e 19, sem contar também com o dia 16, que teremos também a parte então da acoplagem na Estação Espacial Internacional. Então, a princípio, então, no dia 17 aí teremos maratona de missões aí, né? 3 missões aí para a gente poder acompanhar no dia 17, né? Então, fiquem ligados aí para as notificações dos vídeos. E não se esqueça, né, de deixar sempre o like. Quem for novo no canal, deixar a sua inscrição e ativar o sininho para não perder nenhuma próxima missão aí pela frente, tá certo? Então, quero agradecer a todo mundo pela audiência, pela paciência, e nos vemos então em breve por aí, tá certo? Então amanhã já teremos missão aí
Só ficar atento então, que eu vou avisar o horário para você direitinho, confirmado lá nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram. O link se encontra aí na descrição do vídeo, tá certo? Então nos vemos amanhã.